Saúdo a todos vocês que estão ao alcance deste vídeo ou assistindo. Que receba a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, não importando a sua posição religiosa, ou a sua posição cultural ou status. Você precisa da paz de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. E quem as tem, e quem a tem, conserve-a. E quem não tem, procure-a. Agora eu vou aqui analisar o item 25, na minha contagem, de supostas razões apresentadas pelo Adventismo que apresentam sempre textos descontextualizados. Vamos então a uma observação deles, que ele diz o seguinte: o sábado é o dia de oração. Atos 16, 13. Como se os outros dias não fossem dia de oração, mas vamos ler Atos 16 em sua contextualização. Leiamos, pois, juntos. Atos 16, versículos 10 em diante, que diz assim, eles citaram 13, mas vamos ao 10 em diante. E Paulo, de noite, teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o quê? O Evangelho. Olha só, o Evangelho. E navegamos de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, é aqui que eles citam, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, para a beira de um rio. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. O interessante é que essas mulheres estavam se juntando aí no dia de sábado, porque há muitos lugares que não tinha sinagoga, então as famílias se juntaram em determinado lugar para guardar o sábado. Mas vamos continuar lendo o texto, que o Adventismo gosta de descontextualizar para alimentar as heresias, e infelizmente pessoas de cultas, pessoas inteligentes, pessoas vividas se deixam enganar, porque em sua inteligência ocorre uma anormalidade de perda de percepção da realidade bíblica. E vamos ao versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Lá ela estava ouvindo a mensagem de Paulo quando pregava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O que é que Paulo dizia? Ele pregava o Evangelho, conforme nós lemos no texto anterior. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo Paulo, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. Paulo dizendo que ele foi constrangido a entrar na casa daquela mulher para pregar à sua família acerca do Evangelho que ela recebeu. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui já é um outro episódio que começa nesse texto. Então, no versículo 15, essas mulheres foram batizadas porque creram no Evangelho. Então, aqui se configura uma interpretação falsa do Adventismo e não respeitar a contextualização bíblica. Então, ele cria uma exegese sem fundamento bíblico. Aí, o que acontece? Usam a Bíblia de forma inadequada.
Então, vamos ao outro ângulo de explicação. Paulo não se reunia para orar somente nos dias de sábados. Em outros dias também ele fazia o mesmo. Por quê? Paulo só orava no dia de sábado. Então, é uma falta de competência intelectual em justificar o fato de estar orando no dia de sábado como se o fato como este estivesse dizendo que Paulo estivesse guardando o sábado. E Paulo orava nos outros dias, então Paulo estava guardando os outros dias também. Eu e os irmãos da igreja, que congrego eu, Jorge, nos reunimos para orar aos sábados. Quantas vezes nós temos na consagração aos sábados? Irmão, no sábado haverá consagração em jejum. Venham, quem puder vir em jejum, se consagrando ao Senhor. E com isso estamos guardando o sábado? É uma ignorância. É uma afronta à própria inteligência desses que se dizem seguidores da lei, cumpridores de guarda de sábado. E nós nos reunimos lá na igreja em consagração, e não significa que deixamos de nos reunir para orar em outros dias também. Nós também dedicamos domingo para orar ao Senhor, uma segunda, uma terça. Às quinta-feiras, as irmãs se reúnem em consagração, ciclo de oração, porque a palavra de Deus é clara em seu mandamento: orai sem cessar. Orai, vigiai, olhai. E tantos outros mandamentos que não estão no decálogo. Orai, vigiai, olhai. Orai sem cessar. Mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, inspirando Paulo. Agora vamos a uma outra razão que eles citam. Agora no item 26 eu vou citar para vocês. Ele diz o seguinte: São João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Ora, eles foram arrebatados no dia do Senhor. Que dia do Senhor? Né? Ele, João Evangelista, lá na ilha de Pátimo, ele teve os seus sentidos arrebatados e viu o Senhor ali ressuscitado diante dele. Jesus ressuscitou quando? No primeiro dia da semana. No sábado, dia do Senhor, sinal do velho concerto, o corpo de Jesus estava o quê? Sepultado. Mas no primeiro dia que começa o dia do Senhor, porque esse dia do Senhor, nós não pegamos aqui o primeiro dia da semana para dizer que estamos guardando o domingo. Isso é outra afronta, outra mentira que enganam a tanto. Nós estamos no dia do Senhor desde o dia que Jesus ressuscitou. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, já entramos no dia do Senhor, porque o dia do Senhor foi nos trazido no sentido real, verdadeiro, no dia que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo disse: se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Então, o fundamento do cristianismo é a ressurreição de Jesus. O fundamento do sabatismo é o mandamento de guarda de sábado. Interessante que João Evangelista identificou como dia do Senhor o dia que Jesus se revelou a ele, já ressuscitado, no primeiro dia da semana, mostrando que o dia do Senhor começou em cerca de 30 AD e permanece ininterrupto até os dias de hoje para os cristãos, sem interrupção alguma, e se estenderá eternamente. Nós passaremos para a eternidade, e esse dia do Senhor, o sábado para o cristão, ele permanecerá para sempre, ininterruptamente. No dia do Senhor, do sinal da velha aliança, o corpo de Jesus estava ainda sepultado, estava morto. E, portanto, não descansava e nem está cumprindo a lei da guarda de sábado, porquanto cessado esse mandamento. Ora, corpo morto não está sob mandamento. Deus, quando deu a ordenança do mandamento de guarda de sábado, em Êxodo 16,
ele chamou o sétimo dia de sábado ali, quando o povo de Israel já estava no deserto. E ele deu essa ordem para quem? Para os vivos. Deus não deu essa ordem para os mortos. E eles dizem que Jesus estava nesse dia morto lá no sepulcro, guardando o sábado. Ao mesmo tempo que querem dizer que Jesus ressuscitado estava guardando no dia do Senhor, continuaria sendo sábado. Na verdade, Apocalipse 1:10 deixa claro que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e daí começou a graça que nós estamos vivendo, e essa graça nos proporciona o verdadeiro descanso em Jesus Cristo, conforme ele fala em Mateus capítulo 28. Aliás, é Mateus 11, versículos 28 em diante. Agora vamos para um outro item que eles botam. Bom, na minha conta botei o item 27. Eles dizem assim: não podemos desviar-nos do sábado. Aí citam Isaías 58:13. Vamos lá ver Isaías 58. Primeiro vamos fazer uma breve observação. O Adventismo oculta o versículo 14, onde mostram ordens rigorosas a serem obedecidas, para aí sim poderem chegar ao deleite, do versículo 13, conforme o mandamento da velha aliança, só que já estamos na nova aliança, onde não existe esse mandamento. Agora vou ler para vocês o texto que eles citaram. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 e 10, podemos ler o seguinte: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelos testemunhos de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro. E assim sucessivamente existe a instrução de Deus falando sobre os últimos dias. Olha que interessante. João, ele estava no dia do Senhor, e quem apareceu ele ressuscitado? Jesus. E o texto bíblico também aponta que o próprio Senhor Jesus disse que João o veria no seu reino, na sua vinda. E os discípulos ficaram espantados: como pode ser isso? Ele vai viver? Não, o Senhor Jesus estava se referindo que João o veria ressuscitado, e o Senhor estava ali preparando João para receber a mensagem específica dentro do aspecto escatológico. Jesus ressuscitado apareceu a João. Agora vamos para o outro texto de Isaías que eles citaram. Então leamos Isaías 58, não é o 66, é o 58, versículos 13 e 14, e façamos uma análise rápida. Diz assim, o versículo 13: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras. Olha o que o versículo 13 ele deixa claro. Para guardar sábado, eles não podiam fazer as suas próprias vontades. Não podiam fazer aquilo que eles bem queriam. Eles tinham que submeter aos rigores do mandamento de guarda de sábado. Primeiro, não desviar o pé do sábado. Eles desviam todos os dias, toda hora. Aqui não está falando do sábado, sétimo dia da criação. Está falando do sábado, sétimo dia do mandamento. Porque no sétimo dia da criação, Deus concluiu e não tornou a voltar a criar.
ele concluiu definitivamente. No mandamento do sétimo dia, havia a conclusão daquela etapa, daquela semana, e logo a seguir eles tinham que começar tudo de novo. Então não se pode comparar o mandamento do sétimo dia, dado em Êxodo 16, 23, ao povo de Israel, com o sétimo dia da criação. Que, aliás, já falei em outros vídeos, vou sempre falar, Moisés, ungido por Deus, chamado por Deus, tendo a autoridade de Deus, transmitiu a lei para Israel e interpretou que o dia a ser lembrado de Êxodo 20, versículos 8 ao 11, se refere ao dia da libertação da escravidão que sofria na terra do Egito. Logo, Êxodo 28 até o 11 versículos, fala que o dia a ser lembrado é o dia da libertação. Mas já deixei isso claro em Deuteronômio 5, 12, 15. E quem tinha essa autoridade para dizer isto foi Moisés, não é ele e ninguém mais. E quem acrescenta o dia, sétimo dia da criação, como se Deus estivesse se referindo a esse dia, pelo fato de fazer referência, está adicionando mais um dia que Deus não falou. Então, tem que desviar o quê? O pé do sábado, de fazer a sua própria vontade no santo dia do Senhor. Tem que viver o rigor da lei. Mas ele não vive o rigor da lei. Ele se utiliza do serviço dos estrangeiros, eles se utilizam dos serviços dos próprios filhos, se utiliza do serviço dos animais no dia de sábado, se utiliza de serviço de outras pessoas que têm que trabalhar no dia de sábado para que eles possam ter os seus confortos, e assim sucessivamente. Esse é chamado de sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares. Honrar o sábado, aqui não quer dizer honrar o sábado dia, está dizendo honrar o mandamento que o sétimo dia recebeu o nome de sábado. Não seguindo os seus caminhos, o que ele faz mais, ele segue os próprios caminhos. Ele diz que guarda o sábado fazendo as próprias vontades. Não, isso pode, isso não pode. Nós estamos num sábado contemporâneos. Não é a mesma coisa quando foi dado lá atrás. Estão querendo apitar os regulamentos da guarda de sábado aos dias de hoje para alimentar o seu dogma e usando devidamente a palavra de Deus de forma descontextualizada. E nem pretendendo fazer a sua própria vontade. É o que mais o Adventismo faz, a própria vontade. Diz, porque no sábado nós evangelizamos, porque no sábado nós pregamos, porque no sábado nós louvamos a Deus, porque no sábado adoramos a Deus, porque no sábado. E os outros dias, então, não adoram a Deus, não pregam o evangelho, não fazem a obra de Deus. No seu trabalho não prega, porque afinal de contas ele está no dia do trabalho. Então, eles acham que só são cumpridores da lei quando chega no sábado, porque nos outros dias eles não estão cumprindo a lei, muito menos a lei do amor. Estão praticando certas situações para benesses doutrinárias dos seus dogmas. E nem falar suas próprias palavras. É o que eles mais fazem dia de sábado. Quando se reúne dia de sábado, fala as próprias palavras. Porque os que não guardam o sábado têm um sinal da besta. Vocês têm que cuidar, têm que guardar o sábado, porque vocês estão transgredindo a lei de Deus se não guardar o sábado. Não se preocupam nem se negócio de não matar, não roubar. O negócio dele é guarda de sábado. Porque quem não guarda sábado tem o sinal da besta. Quem não guarda sábado é filho da Babilônia. Então, é esse tipo de pregação que eles fermentam na mente dos seus iludidos que estão ali para aprender. Porque, na verdade, muitos adventistas
líderes, sabatino, professor de sabatino, muitos pastores adventistas estão lá, iludidos também. Até que um dia a verdade bate no coração deles, aí ou eles saem ou eles continuam. Se saírem, vão procurar seguir a Deus em espírito e em verdade. Se continuarem, vão passar a ser cúmplices das heresias. Aí deixam de ser inocentes. E o versículo 14 é assim: aí sim, então, te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Para quem está dizendo isso aqui? Para o povo de Israel, para o povo hebreu. Porque Israel foi uma promessa de Deus desde Abraão. E Jacó era neto de Abraão. E em Jacó, Deus revelou o nome de Israel. Mas o sabatismo ocidentalizam a guarda de sábado. E eles querem trazer a guarda de sábado para o novo concerto, quando na verdade nem existe esse mandamento na nova aliança, conforme eu já em outros vídeos deixei claro. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam meditar na palavra de Deus e não ser presa fáceis, porque o sofisma das heresias são muito eficazes e fazem muitas vítimas, a gente sabe disso. Mas poucos são os que buscam verdadeiramente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo no seu sentido pleno. Amém.